E aí, pessoal da Solar TV, hoje começando mais um dia aqui com o nosso amigo aqui, Gilberto. Seja bem-vindo, Gilberto, da Solax. Tudo bom? Fala, Ricardo, tudo bem? E você? Obrigado por me ter aqui mais uma vez no Solar TV, cara. Sempre uma Obrigado a honra estar você. participando contigo aqui. Ó, a honra é nossa aqui quando a gente traz aqui essas discussões sobre tecnologia e a gente sabe o quanto você é uma pessoa participativa desse mercado, né? Você já tem um histórico de ter trabalhado aí em várias frentes desse setor e consegue ter uma visão privilegiada, assim, vamos dizer assim, privilegiada do que acontece no setor. Bom, a gente sabe que a tecnologia é um aliado para o consumidor produzir a sua própria energia. A gente sabe que se a gente analisar o cenário nos últimos anos, a gente era simples consumidores que não poderia escolher de quem compra, que tipo de energia consome, da onde gera, e hoje a gente já tem o poder da tecnologia ao nosso favor para escolher uma fonte renovável, escolher uma fonte de origem solar, ou biomassa, ou eólica, e isso traz muitas complexidades e muitos desafios no futuro. A Solax é uma fabricante, você está à frente dela no Brasil, ela é uma fabricante de inversor, é uma empresa forte na China, é uma empresa forte mundialmente, vamos dizer assim, em vários países, né? No Brasil, está começando o seu histórico aqui, mas eu queria que você falasse o nosso cenário hoje, a sua opinião. Como a tecnologia pode fazer a diferença nesse cenário de transição energética, nessa questão política, na questão da lei? O que você enxerga hoje nesse cenário, Gilberto? Ricardo, cara, eu vejo a tecnologia como o motor que promove as mudanças, né? Eu acho que a tecnologia ela vem para agregar e, consequentemente, acelerar todo e qualquer processo de revolução tecnológica. Então, se a gente for ver o que as mais variadas tecnologias trouxeram para o desenvolvimento da humanidade nos últimos 100 anos, a gente evoluiu mais nos últimos 100 anos do que evoluímos nos últimos 3.000, 4.000, né? Tirando a tecnologia das pirâmides que ninguém sabe, tá tudo certo. Mas, Esse é um outro mas podcast, a gente pode falar sobre esse isso. é o. Mas em termos para o mundo moderno que a gente está hoje, que a tecnologia agrega para o desenvolvimento, cara, eu acho que hoje o que está no centro da tecnologia é informação. Eu acho que é isso. Porque tudo hoje gira em termos de informação, né? Diz até se por aí nos meios eletrônicos que informação é o novo petróleo, né? À toa que a gente vive vendo banco de dados vazando por aí, né? E a informação chegou para o consumidor final, não é só um privilégio de grandes corporações. E onde é que a informação está acessível para a gente? Eu acho que o melhor exemplo é o termo smart. Tudo hoje está ficando smart, né? Então, primeiro a gente teve os smartphones, depois a gente teve as smart TVs, a gente já vê em alguns lugares do mundo os smart appliances, né, que são os itens smart, são geladeira conectada à internet, eletrodomésticos conectados à internet. E com o nosso mercado, que é o mercado de energia, não foi diferente, né? Até então, até a chegada da geração distribuída para nós através da fonte solar, que é onde o consumidor final tem mais acesso, até então você simplesmente pagava um talão de energia. A concessionária de energia mandava uma conta para você, tá aqui, ó, isso aqui é o que você me deve. Você olhava e falava, foi muito, foi pouco, se frustra ou não e paga. No máximo, se estava muito alto, você ia lá, oh, como assim? Como é que eu gastei tudo isso? Aí chama o eletricista para ver se tem alguma fuga, se tem algum problema, algum aparelho com defeito, mas era isso. Agora não. Desde 2012, né, com a entrada da 482, da resolução no Martin 482, a gente começou a ter acesso à energia de uma maneira diferente. A tecnologia nos proporcionou isso, né? E depois, aliado à tecnologia, né, porque inicialmente a gente tinha só os inversores que registravam para a gente a quantidade de energia que era gerada, e você tinha isso, acesso a isso no aplicativo, você via quanto que era gerado, e era isso. Já era uma evolução. Você sabe quanto que você gera, quanto que injeta ali, já, o seu talão de energia passou a ter mais informação.
Então agora ele não é só o que você puxa e consome de energia da rede, agora ele tem o que você injeta na rede. É. Então, o que o consumidor podia fazer? Ele pega a fatura de energia dele e o aplicativo de geração de energia do inversor dele. Ele olha quanto que ele gerou, quanto que ele injetou, quanto que ele consumiu, faz a triangulação desses dados, ele sabe o que foi o verdadeiro consumo de energia dele. Avançamos um pouquinho mais para frente, ali meados de 2015, quando teve a revisão da 482, que foi a 687, e a tecnologia caminhou junto. A gente passou a ter, naquele meado ali, começaram a chegar os microinversores, né, o MLPE para o nosso mercado. E aí a gente passou a ter informação de quanto cada módulo fotovoltaico gera, e não a usina como um todo. Ou seja, mais tecnologia sendo adicionado à cadeia de consumo, né, vamos colocar assim, e junto disso começaram a chegar os medidores de energia inteligente, onde você não tinha apenas o controle da sua geração individual por placa e a sua injeção de energia, mas também você tinha o controle do seu consumo de energia, não só o que vinha na fatura. Ou seja, a tecnologia trouxe o poder para o consumidor ter referência de informação para saber se o que a concessionária de energia está cobrando dele, de fato, é aquilo que ele consumiu. Porque agora ele tem posse desses dados e ele começa a poder confrontar. Então, o que ele gerou de energia, o que ele consumiu de energia. Opa, concessionária, você está me cobrando o que de fato eu consumi? Então, chega até essa informação. E aí a gente vem para os dias de hoje, né? Onde a gente tem uma reformulação da lei, temos aí a 14.300 que entrou em vigor no último domingo, né? Na data oficial do dia 8 de janeiro de 2023, e a gente passa a ter um novo cenário de políticas, né? E, mais uma vez, a tecnologia vem para ser o centro da revolução, o centro da mudança. A gente costuma brincar, né? Às vezes a política vem para atrapalhar, mas a tecnologia vem para resolver. Então, onde é que Exatamente. Então, onde que a tecnologia vem para resolver isso agora? Bom, na nova lei, na 14.300, a gente tem um modelo político agora, de lei, né, legislativo, aonde o consumidor que injeta energia na rede da concessionária, ele passa a pagar pelo uso da infraestrutura dessa rede, né? E a gente vai ter essa tarifação escalonada de acordo com a lei. Então, a gente começa com quebrando a tarifa de energia, né? A gente tem a tarifa de energia e a tarifa sobre o uso e distribuição da rede, né? Que é a TUSD. Então, a gente tem fio A, que são as linhas de transmissões, aquelas linhas grandes que a gente vê nas rodovias, e tem o fio B, que é o fio, as linhas de distribuição que a gente vê na nossa rua, na nossa cidade. Então, a gente vai pagar por esse fio B, que estão nas cidades. E a gente vai pagar essa parcela do fio B, ele na sua totalidade, corresponde a 100% do fio B, mas pela lei nova, a gente vai pagar fracionado esse fio B. A gente começa em 2023 com 15% e vamos subindo de 15% em 15% até chegar em 2029. Então, 15, 30, 45, 60, 75, 90, até chegar lá em 2029, quando vai haver uma nova avaliação da lei, para que aí sim possa se considerar o que a GD traz de benefício para a rede e, quem sabe, lá a gente arrumar uma outra bagunça e bagunçar uma outra lei, né? Porque no Brasil, como se diz, até o passado é duvidoso. Então, lá no futuro, menos garantido ainda. Então, o que acontece? Como agora o cliente passa a pagar pelo uso da infraestrutura da rede, vem a tecnologia falar assim, cara, não precisa pagar. E onde é que entra isso? São os inversores híbridos, né? Então, a gente teve a portaria dos inversores híbridos sendo divulgada em março do ano passado pelo Inmetro, então os inversores híbridos passam a ser uma realidade em homologação técnica no território brasileiro, e essa tecnologia vai chegar para dar uma balançada no nosso mercado. Como que isso vai se dar? De algumas maneiras bem interessantes. O inversor híbrido, para quem não sabe, ele é um inversor que ele contempla tanto as funções de on-grid, do sistema conectado na rede, como o off-grid, que é um sistema desligado da rede. E eles estão juntos aí, conectados por uma bateria. Ou seja, você pode usar esse inversor conectado na rede normalmente, ou você pode ter ele ligado na bateria. E esse inversor, ele traz uma inteligência operacional aonde você pode escolher se você quer injetar energia na rede, se você quer alimentar as suas cargas, ou se você quer simplesmente alimentar a bateria e cortar, que você não quer nenhuma injeção de energia na rede. Então, quando você tem essa inteligência operacional no produto, você pode deixar de injetar energia na sua rede da concessionária e ficar isento da taxação que está chegando aí.
Como já é feito, né, Gilberto, em alguns países, injetar a energia na rede é a última etapa no processo, né? Você primeiro vai priorizar o quê? Eu tenho armazenamento da energia, eu tenho autoconsumo instantâneo. Ah, legal, agora o que sobra, eu pago essa taxação. Vale a pena lembrar e destacar aqui que países que começaram primeiro essa questão, o balanço é bem adequado. E aí volta a gente falar da política que funciona, né? Não é o caso do nosso país Uhum. ainda. A gente espera que isso aconteça. Mas, quando nós temos políticas a favor do povo, a favor das pessoas, as coisas acontecem de uma forma mais equilibrada. Exemplo, é viável para o consumidor, para aquele cara que vai investindo na usina solar dele, e para a concessionária? Tem que ser bom para todos, né? Se for bom para todos, o negócio tem um equilíbrio. Então, vale sim injetar. Porque o que nós estamos falando é um consumidor que tem o gerador instalado na carga, no local do consumo. Mas muitos consumidores não têm isso ainda, né? Ou tem uma outra modalidade, que é, não, eu não posso ter o sistema instalado na minha padaria, não tenho telhado para isso. Né? Mas eu tenho aqui numa propriedade que eu tenho remota e vou injetar essa energia. Esse consumidor compensa esse cenário atual? Esse consumidor ainda fala assim, não, ok, vale a pena. Ou a gente vai cair para uma vertente que não, vamos tentar fazer o máximo possível sobre a carga, colocar o sistema na carga. O que você pensa sobre isso? Cara, eu vejo que ter o sistema gerador de energia na carga é sempre o mais atrativo. Por Uhum. quê? Você reduz perdas. Se a gente pega aí o balanço dos maiores consumidores de energia do Brasil, se eu não me engano, as perdas estão em terceiro lugar. Então, as perdas, elas refletem um consumo de energia maior do que muitos consumidores, entendeu? Eu não tenho essa lista agora, mas eu já vi aí, se eu não me engano, as perdas são segundo ou terceiro. Então, você tem a indústria em primeiro, depois eu acho que é o comércio, o residencial, depois está as perdas. Então, assim, é ridículo a quantidade de energia que a gente joga fora, entendeu? Então, Exatamente. assim, diz-se muito, né, que o Brasil tem uma matriz energética maravilhosa, linda, renovável. Não é bem por aí. Essa é a minha visão, pelo menos. Eu acho que, assim, legal, a gente tem uma matriz altamente renovável por conta das hidrelétricas, só que a gente tem que levar em consideração que para se fazer uma hidrelétrica, o impacto ambiental disso é tenebroso, né? Sim. Os Então, assim, desvios de verba, os desvios de não, energia, a perda de energia não é tão inteligente assim. não, se a gente for levantar todos os pontos que impactam na implementação de uma hidrelétrica, vai do sócio ao ambiental, ao político, ao econômico, à corrupção. Então, assim, é gigantesco. Não se a gente for detalhar, isso é 3 dias de conversa. Mas qual que é o ponto? A gente tem uma matriz altamente renovável por conta das hidrelétricas, mas ainda assim as hidrelétricas, período recente, ano passado, se mostraram ineficientes quando a gente tem um período de seca, por exemplo, onde a gente não tem água suficiente para gerar energia. E aí você tem o conflito, água para consumir ou água para gerar energia, Uhum. entendeu? Eu aprendi lá atrás, isso antes de eu entrar no mercado de energia fotovoltaica, que uma matriz energética inteligente e eficiente é uma matriz diversificada, ou seja, quanto mais acesso a fontes de energias um país tem, mais rica é a matriz energética dele. Então, diversificar é a chave para ter uma matriz consistente e plena, entendeu? Voltando à eficiência de ter a geração de energia junto à carga. Acho que nenhuma fonte de energia consegue entregar isso com tanta eficiência quanto a solar, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma radiação solar em abundância, né? E o que mais tem por aí são telhados, porque a nossa organização geográfica, a nossa densidade demográfica favorece esse tipo de implementação. Então, quando você tem um solar onde a geração é junto à carga, você reduz perdas, você reduz a necessidade de ampliação de infraestrutura da rede. Então, por exemplo, um dos grandes desafios, a última hidrelétrica construída no Brasil de renome foi Belo Monte. Um dos Uhum. maiores desafios de Belo Monte foi trazer as linhas de transmissão lá do Pará para o Sudeste, por exemplo, né?
que a Belo Monte está interligado a uma subestação no interior de São Paulo, na divisa com Minas, que é estreito. Então, o desafio de trazer quantos mil quilômetros de cabeamento, né? E torre, e todo o desafio de desmatamento. Às vezes vai passar no meio de uma reserva indígena e os índios não deixam você passar para poder passar cabeamento. Então, o desafio disso. E aí entram as perdas, né? Residuais que vão todo o caminho. Então, quando você tem o solar junto à carga, isso engrandece e favorece a geração de energia. Quando a gente vai aí, você falou, Senara, às vezes o cara tem uma padaria, mas ele não tem telhado para poder gerar a própria energia. Você tem as fazendas solares, né, que é uma solução para esse cara estar consumindo energia limpa e renovável através de uma fonte mais próxima, que não seja uma hidrelétrica, por exemplo. Ah, mas aí a fazenda solar está distante. Bom, eu acho que é menos distante do que uma hidrelétrica. Então, dá para ir compensando. Ah, mas solar é uma fonte intermitente, só vai funcionar durante o dia. Tudo bem, é aquilo que eu falei. Quando você tem uma matriz diversificada, você não fica dependente de uma fonte só. E hoje, a gente tem uma característica do consumo de energia que o horário de ponta, ele migrou. Antigamente a gente tinha o horário de ponta naquele período que todo mundo sai do trabalho, ia para casa, jantar, tomar banho, viver, né? Aquele período. A gente teve o deslocamento do horário de ponta para o horário de trabalho, que é onde a gente tem ar-condicionado bombando, computador, servidor, maquinário. Então, e é justamente aí que o solar entra para poder entregar energia. Você tem os desafios técnicos de adequação de rede? Temos, mas ainda assim, eu acho que é mais fácil trabalhar numa adequação do que ficar construindo linhas distantes e distantes para fazer usufruto de termoelétrica, de hidrelétrica, que não tem uma operação sustentável, entendeu? E agora a gente vê bastante, por exemplo, na virada da lei, vários projetos recebendo reprova de conexão porque várias concessionárias estão dizendo que as subestações já estão lotadas, né? Já estão totalmente abastecidas, não conseguem suportar novas conexões. Aí de novo, a tecnologia se vinga disso, hein? Porque se as concessionárias estão falando isso e isso não é uma verdade, de novo, vem aí os smart grids, as redes inteligentes, as micro-redes, para se vingar disso num futuro não tão distante, onde não precisaremos mais de um super grid para poder viver a nossa vida. E isso vai ser uma grande revolução, né? Porque eu enxergo desse jeito, Gilberto, assim, é um desafio hoje conectar um projeto na concessionária? Sim. Se você fizer uma enquete aí para 1.000 integradores, 1.000 empresas, acho que talvez as 1.000 respondam que já teve problema com conexão, com pedido de acesso e parecer de acesso e tudo mais. Por quê? É muito simples, pessoal. A gente está falando de tirar o poder de poucos e transferir esse poder para muitos. Muitos produzirem a sua própria energia. Isso mexe e balança quem é o detentor do poder hoje da geração de energia, né? Então, isso é tecnologia de novo. Os smart grids, as redes inteligentes, as redes pequenas vão fazer a diferença. Você não acha isso, Gilberto? Totalmente. Inclusive, as concessionárias de energia já estão adotando sistemas de baterias para executar esse tipo de projeto. Já tem vários pilotos rodando no próprio Brasil e lá fora nem se fala, entendeu? Hoje, por exemplo, você tem concessionárias de energia utilizando o fotovoltaico com a bateria para poder trazer estabilidade para a rede. Então, justamente isso. E os smart grids vêm também para contribuir dessa maneira, entendeu? Então, o que você acabou de falar, quando você tem em vez de ter uma super rede, você tem uma micro rede, onde várias pessoas começam a gerar a própria energia e contribuir para essa micro rede, cara, eu acho que não existe analogia melhor para democratização do que isso. Com toda certeza, pessoal. É trazer acesso para todo mundo poder gerar a própria energia, e isso derruba de maneira completamente aquele discurso que a gente veio ouvindo falando que energia solar é coisa para rico, né? Já começa eliminando isso daí, porque hoje o que tem de pequeno... Aliás, a grande maioria dos projetos de geração distribuída são pequenos projetos. É classe baixa, classe média, entendeu? É o trabalhador que
que conseguiu ter acesso a um financiamento onde ele troca a conta de energia dele pela prestação do financiamento e consegue gerar a própria energia. Ele Então, vai isso aí. colocar ali R$ 300, R$ 400, esses R$ 400 ele coloca, ele reinveste na compra de um carro parcelado, ele reinveste na alimentação da família, na educação, né? E agora a gente vê uns absurdos, né, em redes que são compradas de televisão, de rádio, que fala que Sim. não, e olha, isso aqui vai prejudicar, vai prejudicar o pobre. Mentira! Isso é O tudo... pobre está pagando pela energia solar do rico. Quando eu escuto isso, eu falo assim, mostra o número. Eu quero que você mostre o número. Prove isso. Porque Exatamente. essa frase todo mundo fala, mas a conta comprovando isso ninguém mostra, entendeu? Sim, Então, sim. vira aquela narrativa que o cara quer impressionar, quer falar, mas a gente sabe que não é bem por Bom, aí. a gente pode falar com toda certeza, então, que assim, a tecnologia sempre está a favor da verdade, quando a gente fala em poder empoderar as pessoas, em dar poder de cada cidadão controlar a sua energia. Eu estava conversando esses dias com a Cila Mota, que é excelente também, ela trabalha na comercialização de energia no Mercado Livre, e ela falou que o cenário é realmente esse, a gente quer que chegue em um ponto que cada produtor de energia escolha para onde quer vender essa energia e cada consumidor escolha de quem quer comprar essa energia. O dia que chegar nisso vai ser uma coisa muito legal, né? Você poder dar total ampliação de poder. Eu não quero consumir da minha concessionária aqui, quero comprar de outra. É como você hoje tem o seu celular, você escolhe qual empresa você quer trabalhar. Ricardo, eu vejo energia elétrica como uma nova moeda, é um novo Bitcoin. Eu vejo assim, a gente não está distante disso. Em 2018, eu participei de uma missão empresarial com o governo da Baviera, lá na Alemanha. O pessoal fazia essa missão todo ano aqui. Eles levavam um grupo de empresários do Brasil, levavam para passar um tempo na região da Bavária, né? E aí visitavam várias empresas, visitavam a Intersolar da Alemanha também. E na ocasião, em 2018, eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica de baterias que chama Sonnen. A Sonnen, depois ela foi até comprada pela Shell, né, a fabricante de petróleo. E naquela época, eles já tinham um modelo operacional aonde o proprietário, obviamente que a legislação da Alemanha contribui para poder executar esse tipo de operação, mas eles já tinham um sistema operacional que era o seguinte: o proprietário de uma bateria Sonnen, que tivesse, por exemplo, no sul da Alemanha, podia vender energia para uma outra pessoa que também tivesse uma bateria ou não, que tivesse no norte da Alemanha. E ele podia processar essa venda de energia através de um registro em blockchain, entendeu? Legal. Então, olha que bacana. Imagina que eu gero a minha energia aqui em Uberlândia e eu vendo essa energia para você aí em Atibaia, entendeu? Então, assim, É muito louco isso. Quase igual ao que é, acontece hoje aqui, né, Gilberto? Se a gente pensar que hoje, para você pegar e trocar uma titularidade ou pedir para aumentar a porcentagem do mesmo consumidor, falar assim, olha, aqui tá esse medidor aqui nesse condomínio, tá dando, a gente queria trocar as ordens aqui de porcentagem. São 6 meses. entendeu? Então, assim, eu vejo que num futuro não muito distante, a energia elétrica ela já é um ativo, mas ela vai virar uma moeda de troca, entendeu? Hoje, essa moeda ela está reclusa na mão das geradoras, das comercializadoras e das distribuidoras de energia. A geração distribuída começa a mudar um pouco esse cenário, né? Exatamente. E eu acho que com a evolução, aí entra um pouco de legislação, mas talvez até de um pouco de tecnologia no futuro, a gente vai ver mudanças significativas nesse segmento. E não tem como negar que a gente passa por uma eletrificação global, né? A gente passa por essa transição energética onde tudo está sendo eletrificado, o carro está sendo eletrificado, os nossos eletrodomésticos estão sendo eletrificados. Em alguns A locais é moeda mais vai ser interessante digital. a moeda digital.
Quantas pessoas não têm aí as suas mineradoras de energia, aquela quantidade de placas de computador girando para poder minerar criptomoedas? Então, assim, o consumo de energia elétrica só cresce. Então, quanto mais fontes de energias de baixo custo puderem ser aplicadas, mais energia a gente cria para disponibilizar essa evolução da nossa civilização. Com certeza, com certeza. Então, Gilberto, eu quero te chamar aqui, te convidar aqui mais vezes para a gente falar sobre energia, falar sobre tendências, sobre mercado. E eu sei que você tem bastante conhecimento para dividir nesse setor aqui. E a gente vai falar aí de muitos assuntos bacanas. Cada tópico aqui dá para a gente falar 2, 3, 4 horas ou talvez 2 dias, como você mesmo falou. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo. E se você tiver alguma pergunta para mandar aqui, é só você fazer na descrição desse vídeo aqui. O Gilberto hoje está à frente da Solax, uma fabricante de inversores. Bom, para quem não sabe, consumidor final que está assistindo esse vídeo, o inversor, né, quem está querendo montar sua usina, é uma das peças chaves dentro de um gerador solar, né, onde vai fazer a conversão da energia que vem dos módulos e que vai para sua bateria, para sua casa ou para a rede elétrica, né? Então, troca essa corrente contínua para corrente alternada, né? Então, é muito bacana a gente aprofundar nessa temática para fazer boas escolhas aí na hora de comprar um gerador solar. É isso, né, Gilberto? Mais algum ponto que você queira destacar? Cara, é isso. A gente está. Esse novo momento, né, de legislação no Brasil, de 14.300 que entra agora, a gente vê um mercado que vai passar por toda uma adaptação, porque a usina fotovoltaica deixa de ser um produto de prateleira agora, né? Porque até então a gente viu uma explosão desse mercado aí, com inúmeros instaladores entrando, gente com pouquíssima qualificação, porque, obviamente, os próprios distribuidores de equipamentos facilitavam o acesso e, às vezes, infelizmente, a gente viu muita coisa errada sendo feita, alguns acidentes acontecendo, mas eu acho que agora qualificação vai ser a palavra-chave que vai orientar e nortear o nosso mercado agora. E a Solax é uma empresa que vai vir para contribuir com isso. Então, a gente vai estar aqui nas nossas mídias sociais, nos nossos parceiros, que nem a Solar TV, trazer informação de qualidade para que a gente possa elevar cada vez mais o nível do nosso mercado, e todo mundo tem espaço para todo mundo trabalhar. Isso não quer dizer que os desqualificados têm que sair, pelo contrário, que eles se qualifiquem e possam contribuir para que a gente possa crescer esse mercado e construir a transição e o protagonismo que a gente busca para o Brasil no cenário global no mercado de energias renováveis. Então, a gente está aqui para contribuir com isso. Show de bola. Parabéns, valeu por hoje. Valeu, pessoal. Acessem aí solar.tv.br. Até!